Vamos lá então, galerinha. Seguinte, ó. Nós paramos então agora na página 130. Eu vou dar um recadinho para vocês aqui. Ó, só um pouquinho agora, só um pouquinho. Deixa a prof compartilhar uma tela aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tá? Antes de eu continuar ali. Vocês estão vendo a tela aqui que a prof colocou? Sim? Estão vendo a tela? Faz sinalzinho assim para mim ver se estão vendo. Estamos vendo. Ok. Essa aqui vai ser o que vai ser de estudo para vocês. Vocês vão receber isso hoje ainda, lá no celular da mamãe. Ah, tá. Eu esqueci que eu tenho que fazer eu tenho que cancelar aqui, né? Senão é difícil, né? Não conseguem se segurar. Prof. Seguinte, ó. Dia 10 é segunda-feira que vem. Então, dia 10, vocês vão estudar no segundo... Ó, o livro do segundo bimestre eu coloquei ali. Então, vocês vão estudar o capítulo 4, todo o capítulo 4. Mais essas páginas aqui, que se eu não me engano, é do capítulo 5. Então, páginas 112, 115 e 116. Só Quando a gente vai ter que estudar, Dia 10 é meu aniversário. Parabéns! Quando a gente vai ter que estudar? Hã? Quando a gente vai ter que estudar, que você falou? Antes, a prova é segunda, terça, quarta, quinta e sexta da semana que vem. Então, tem que estudar essa semana, né? Isso é meio que um estudo? Olha só. Não. É as datas. É as datas. Dia 11 Nossa, será a prova de história. Estudar o capítulo 6, as sociedades e a escrita. Dia 12, a prova de ciências. Capítulo 4, vínculo e equilíbrio. Dia 13, matemática. Vocês vão estudar as 4 operações. Mais, menos, vezes, dividir. Tá? E dia 14, vocês vão ter a provinha de português. Ali eu não coloquei livro, porque na realidade é interpretação de texto, tá? Então a gente vai interpretar ali, vai ter texto de poema, vai ter texto de história em quadrinhos, tá beleza? Então esse aqui é o que vocês vão receber de estudo. Então desde já vocês já podem pegar daí o livro do segundo bimestre e dar uma olhadinha nesses conteúdos aqui, tá beleza? Então, agora o seguinte, ó, vamos voltar para a nossa aula agora, para não perder muito tempo. Fala. Eu posso ir no banheiro? Vai. Prof. Eu também vou no banheiro. Agora, a prof tem que continuar logo. Fale. Qual é a página? 130. Então, tô tirando o volume de todo mundo. Só abre o volume quem for perguntar. Perguntou? Fecha seu volume de novo, por gentileza. Eu não quero tirar o volume de todo mundo aqui e não deixar mais abrir. Por quê? Porque às vezes vocês querem fazer uma pergunta, mas se vocês ficam abrindo toda hora, atrapalha o andamento, gente. Tem que ter consciência. Perguntei, fechei o volume. Entenderam? Vamos lá. Atualmente, em várias das grandes cidades do Brasil, o ar não é muito bom para se respirar. Ele está sendo poluído por fábricas, automóveis, ônibus e caminhões. A fumaça que é lançada no ambiente contém gás carbônico e outros gases prejudiciais à nossa saúde. Deveria haver mais árvores plantadas nas ruas desses locais. Assim a qualidade do ar seria bem melhor. Só um pouquinho, gente. Então, gente, nossa cidade, nosso mundo, cada vez mais se tem construções, cada vez mais se tem automóveis, carros, né? E isso vai poluindo. Então, a São Paulo é uma cidade extremamente com ar poluído. Chega a ter uma camada escura em cima. Quando se passa de avião, né? Já vi até fotos assim, que tu tá saindo de avião de São Paulo, tá? Daí aqui tá essa camada de fumaça. Daí tu passa, quando tu corta essa camada de fumaça, tu olha o céu limpo por cima. Mas aqui tá tudo uma camada de gases poluentes da própria cidade, do próprio local ali onde tem tantas fábricas e automóveis. Então a gente deveria ter mais árvores plantadas para ter mais ar puro, tá? Você sabia? Renovação do ar pelos vegetais. O cientista inglês Joseph Priestley
de 1733 a 1804, realizou experiências com animais e plantas. Olha as imagens aqui, o que ele descobriu? O ratinho que estava preso numa redoma de vidro sem a planta não sobreviveu. Por quê? Porque ele estava respirando oxigênio enquanto tinha ali e ele ia jogando para fora que tipo de gás? Carbônico. Gás carbônico. Se ele estava respirando oxigênio e largando o gás carbônico, o que começou a ter mais ali dentro? Falta de oxigênio? Falta de oxigênio, porque ele estava respirando o que tinha e ele estava lançando o quê? Tem os astronautas. O gás carbônico. O gás carbônico é prejudicial para a nossa saúde. A gente não pode respirar gás carbônico. Por isso que ele acabou morrendo. E nem lá os... Tá? Ai, meu Deus, Cook. Olha só. Os Isso é experimentos de mal. Presley comprovaram que os vegetais são capazes de renovar o ar. O rato permaneceria vivo se dentro da redoma de vidro houvesse uma planta. Ele absorveria o gás carbônico do ar e liberaria oxigênio. Por que ele ia se manter vivo se tivesse uma plantinha ali dentro? Por causa do ar. Oxigênio. Planta faz oxigênio. Como é que é? Que nem tem a Pois as plantas tiram oxigênio e o ratinho vai respirar, depois soltar. E a planta Tira vai... não. As plantas, elas liberam o oxigênio para o ratinho, né, absorver. Isso aí. Então tá. Pergunta 3 ali embaixo. Quando vamos à praia ou ao campo, sentimos que o ar é mais puro? Por quê? Por que isso acontece? Porque tem menos contaminação, menos máquinas. Porque tem menos poluição. Ok, pode ter menos poluição, mas o que tem mais? Puro. Ar puro. O que tu falou, Davi? Árvores. Árvores, gente. Árvores, Tem mais plantas. vegetação, tem mais árvores, tem mais verde, né? Então, acaba produzindo mais oxigênio. Então, o ar é mais limpo, né? Fala, Pietro. Tá, vamos lá, vamos passar para a página. É mais aberto. Gente, vamos lá que o tempo está correndo. Vamos lá, página 131. As plantas e a luz. Os vegetais podem ser encontrados em lugares quentes, frios, secos, alagados, altos, baixos e etc. Mesmo sendo muito diferentes, esses locais têm uma característica em comum: a presença de luz. Sem ela, as plantas não se desenvolvem. Por esse motivo, não há vegetais em ambientes escuros, como, por exemplo, no interior de uma caverna. Nos oceanos, em profundidades não atingidas pela claridade, não existe algas, pois elas também dependem da luz para sobreviver. Então, para os vegetais sobreviverem, eles precisam de ar, de água, do solo ali, dos nutrientes, e precisa de luz, tá? Então, olha ali, ó, uma florzinha com um ambiente onde tem a presença de luz e o interior de uma caverna. Não tem vegetação porque não tem luz. Olha a seguir, então, aqui embaixo, como os vegetais fabricam o próprio alimento utilizando água, gás carbônico e luz, tá? Então, ali o primeiro. A água é absorvida pelas raízes, passa pelo caule e chega às folhas. Parte dela é eliminada pela transpiração. E como é que é o nome da transpiração nas folhas? O que tem nas folhas que faz ela transpirar? Nós já estudamos. Quem é que lembra? Nas folhas das plantas. Fala, Davi. Gás carbônico? Fala, Davi. Os canudinhos, né? Não, os canudinhos é o que tem no meio. Como é que é? Quem é que falou? Entrofila. Fotossíntese. Ó, peraí um pouquinho. Teve alguém que falou aí. Começa com esse. Quem é que falou? Tômatos. Quem é que tá falando? A Laura. Laurinha, isso aí, Laurinha. Os estômatos que tem nas folhas, que nós já estudamos. É que ele tava aqui, eu queria colocar Na transpiração, quando ela elimina. É isso aí. Vamos pro 2. As folhas absorvem a energia da luz solar. Isso é possível porque nelas existe uma substância verde chamada clorofila. No terceiro,
O gás carbônico do ar entra na planta através das folhas. No quarto, com a ajuda da luz, as folhas transformam a água e o gás carbônico em alimento. Durante esse processo, a planta libera o oxigênio para o ar, tá? E o 5, os alimentos produzidos nas folhas são distribuídos a todo vegetal, o caule e a raiz, tá? Então, esse aqui é o processo, tá? No clique diz assim, os vegetais podem transformar apenas a água e gás carbônico em todos os alimentos que precisam. Essa transformação recebe o nome de fotossíntese. Fotossíntese nada mais é que o processo que ela mesma consegue se alimentar. Se a plantinha consegue se alimentar, o que ela precisa? Ela precisa de água, ela precisa do gás carbônico e dos alimentos ali dela, né? Da luz solar também, né, gente? Não podemos esquecer, tá? Vamos passar ali para a pergunta 4. Essa aqui eu vou passar com vocês, explicar e depois vocês vão responder. Não vai dar tempo de responder junto comigo. Uma plantinha foi colocada dentro de uma caixa escura, na qual havia um pequeno orifício, uma abertura. Depois de alguns dias, o vegetal encontrou essa abertura e começou a crescer fora da caixa. A perguntinha A diz assim: a planta não sobreviveria em um ambiente escuro. Como ela encontrou a abertura da caixa? Com a luz do sol. Sei lá, com a Não luz. digo nem a luz do sol, porque a luz do sol A não luz, consegue fazer. Com a luz. Então, como é que ela sobreviveu? Ela enxergou, dentro da capacidade de desenvolvimento das plantas, ela enxergou a claridade e ela foi para ali, tá? Letra B. Por que o vegetal se comportou dessa maneira? Por que ele fez isso? Para ele sobreviver. Isso aí, Rafinha. Porque para sobreviver ele precisava o quê? Da claridade. Então, mesmo ele recebendo a aguinha ali dentro daquela caixa, tendo os nutrientes necessários da terra ali, ela precisava de claridade. Então, ela foi para a claridade. O motivo pelo qual ela foi para a claridade é para ela sobreviver, tá? É essencial para o crescimento ter a claridade. Respiração vegetal. Então, vocês escrevam isso depois, tá? E me acompanhem aqui. Respiração vegetal. Assim como os animais e as pessoas, as plantas também respiram oxigênio do ar. E elas utilizam esse gás para retirar a energia dos alimentos produzidos por meio da fotossíntese, que a gente acabou de ver. Durante o dia, quando a luz solar, os vegetais realizam o processo de fotossíntese e respiram. E olha que interessante, sabe o que acontece de noite? Devido à ausência de luz, elas param de fazer a fotossíntese, mas continuam respirando oxigênio. Então, durante o dia, quando se tem a claridade do dia, tá? Mesmo que não tenha sol, o dia está claro, tá? Ela faz a fotossíntese, mas de noite a plantinha, ela dorme que nem nós, eu acho, e ela só respira, mas ela não faz o processo de fotossíntese, tá? Então, ali embaixo tem a professora e o aluno. É correto dizer que a fotossíntese é a respiração das plantas? Não. Respiração e fotossíntese são duas coisas diferentes. A fotossíntese só acontece quando a planta está iluminada. Já a respiração ocorre o tempo todo, ou seja, as 24 horas por dia. E nossa última paginazinha aqui de ciências, 133. Ai, que fofinho. Importância da fotossíntese. Vimos que as plantas produzem o próprio alimento por meio do que, gente? Fotossíntese. Fotossíntese. E esse alimento é aproveitado por elas mesmas e indiretamente pelos animais que as consomem. Sem a fotossíntese, os vegetais e os bichos não teriam sustento. Por quê? Nós não comemos um boizinho ou uma galinhazinha, né? Só que para o boizinho, ou para o boizinho, para a gente comer o boizinho não precisa se alimentar? Sim. O boizinho se alimenta do quê? Fica gordo. Grama. Ai, meu Deus. Grama. E a grama é o mesmo processo da fotossíntese. Para existir a grama, ela mesma precisa se alimentar, que é a fotossíntese. Vem o boizinho, come a grama. Viemos nós e comemos o boizinho. Entenderam?
Então, por isso que é indiretamente, ó, esse alimento é aproveitado por elas mesmas e indiretamente pelos animais que a consomem, tá? Então, olha ali o desenho. Os vegetais fazem a fotossíntese e produzem o próprio alimento. Daí a gente passa para a zebra. Os animais herbívoros. Quem são os herbívoros? É o que comem, que comem as plantinhas. Se alimentam de plantas. E o terceiro, leão lá. Os animais carnívoros comem os outros animais. E esse é o processo. E dentro deste processo é o trabalho de ciências também que eu entreguei para vocês hoje. Tá? O trabalho de ciências de vocês pega um pouco disso aqui que eu estou falando. Tá? Mas está falando principalmente deste ciclo aqui. Quem é que lembra o nome desse ciclo aqui? Tem a plantinha? Ciclo de vida. Não, das zebras, de um animal herbívoro comer a planta e de um animal carnívoro comer o herbívoro. A cadeia alimentar. Aí, cadeia alimentar. Aqui a gente está falando sobre a fotossíntese, mas a fotossíntese é uma parte também da cadeia alimentar, tá beleza? Que é o trabalho que vocês vão fazer hoje. A ilustração anterior mostra uma cadeia alimentar, que, como estudamos anteriormente, é o meio pelo qual o alimento passa de um ser vivo para o outro. Toda a vida na Terra é sustentada pela fotossíntese, realizada pelos vegetais. Devemos nos lembrar de que, além do alimento, as plantas liberam o oxigênio, fundamental para a respiração dos seres vivos. Por essas razões, a fotossíntese é considerada um dos processos mais importantes que ocorrem em nosso planeta. Se não existir a fotossíntese, será que a população sobrevive? Não. Vai acabar, gente. É um ciclo, entendeu? Se não existisse a fotossíntese, ia começar a morrer. Porque ia faltar alimento para a cadeia alimentar, tá? Pergunta 5. Todos os alimentos que consumimos se originam direta ou indiretamente das plantas. Explique como os alimentos a seguir estão relacionados com a fotossíntese. O que este pão e esse leite aqui está relacionado com a fotossíntese? Um veio da... Não faço a menor ideia. E o outro... O leite... Um veio da vaca e o outro... Pensa, ó. E a gente usa o leite para fazer o pão. O que é a fotossíntese? Veio da plantação. O que Você é a faz pão fotossíntese? com trigo. É da fotossíntese do trigo para o trigo crescer para fazer o pão para daí comer. Aí, Leite. muito bem, Trigo. Pietro. E o leite? A vaca come leite e a vaca faz o leite. Planta e vira leite. A vaca o quê? Come pasta. E a vaca faz o leite. Se tira o pasto A da grama. vaca, tem como produzir leite? Não, Por quê? porque a vaca produz Porque leite a vaca... comida. Porque ela precisa estar o quê? Bem alimentada. Para mim fazer um pão. O pão vem da farinha. E a farinha vem da onde? Do trigo. Do trigo. Para o trigo crescer, Ai, meu o que Deus, eu o cachorro. preciso? Água. Tá, fica assim. Preciso de tudo isso ali. Preciso de luz solar, preciso de água, preciso dos nutrientes. Então, gente, Fotossíntese? entenderam por que tudo está relacionado com a fotossíntese? Mesmo o leite. O leite não tem nada a ver com a grama, mas a grama tem a ver com o alimento da vaca. Se a vaca não estiver alimentada, se ela Tá, não então estiver o que a tendo gente escreve? nutrientes, a gente não pode ter o leitinho dela. Você não entendi o do pão, eu não entendi o do pão. O pão, Eu não entendi no Murilo, leite. olha só, o pão. O pão é feito de quê, Murilo? De trigo. De trigo. E o trigo não é plantado? É. Não tem que colher o trigo? Sim. E como é que o trigo se desenvolve? Com ar, com água. Isso aí, com a luz solar. Se não tiver professora, que bota? fotossíntese, ó, se não tiver fotossíntese pro trigo, não tem como desenvolver, entendeu? Então bota o pão plantado. O trigo do pão é plantado? Sim. Tá? Olha só, eu quero que vocês terminem. Deixa eu só ver uma coisa aqui.
Eu quero que vocês terminem depois. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu só não fiz uma questão. O trigo do pão. Ok, eu quero que vocês depois terminem então, tá, Arthurzinho? Eu quero que vocês terminem depois fazendo essa atividade aqui, tá? Eu não coloquei, ó, vou falar agora para vocês. Esta página aqui, ó, a página 134, a prof não colocou lá no Eclass. Ela iria ser para a próxima aula. Mas como é uma colagem aqui e é uma frasezinha que eu quero que vocês escrevam aqui só, eu quero que vocês façam ela hoje, tá? O que tem que fazer? Vocês façam a página 134 junto, tá? E aqui vocês vão recortar as quadradinhos que está na página 229 e vão colar aqui. E daí, depois disso, vocês vão escrever aqui embaixo a afirmação do... Já te deixo, Priscila. A afirmação do garoto, se ela está correta. Estou aproveitando a energia do sol. Será que ela está correta ou não está correta? Por que Mas o que a gente tem que fazer? Na página 229 tem um quebra-cabeça, tá? E essa vai ser a frasezinha que tá ali. E daí vocês vão escrever se essa afirmação desse garotinho está certa ou não. Tá? Fala, Priscila. Eu faço as atividades, minha mãe só manda as atividades de noite, porque de noite é a hora que ela chega. Tá bom, amor, mas tenta fazer sozinha. O que tu consegue, tu faz sozinha. Tá? Então, Isso senhora, é importante. só tirando a pouquinho, última Rafa. dúvida. Rafa, só um pouquinho. O que tu consegue, tu faz sozinha. O que tu não consegue, daí tu espera a mamãe para fazer, tá? Então, quem não consegue acessar o Eclass e faz aqui o aula de Zoom com a prof, já anota as páginas que a gente está trabalhando. Já sabe o que tem que fazer, tá bom? Pronto. Fala, Rafa. Ô, senhora. Rapidinho para matemática. Ô, senhora, Fala. eu só não entendi muito bem a do leite. O que escreve? Necessário que ocorra, meu anjo, a fotossíntese no trigo para a gente poder fazer o pão, para poder virar farinha, né? Tá. O leite, pode ser assim, ó. O leite vem da vaca e a vaca precisa se alimentar de pasto que é plantado. Sim, e o pasto faz Tá. o quê? A fotossíntese, tá? Então, vocês terminam daí de escrever depois que o nosso tempo aqui já está correndo. E eu preciso entrar com vocês agora na página 178. Mas eu não consigo fazer, porque eu não tenho cola. Tá? Faz depois. Precisa entrar na página 178. Não, professor, eu tenho cola líquida, vai manchar tudo. Bota um pinguinho. Sabe como é que a gente faz para não manchar com cola líquida? A gente bota um pinguinho ou a gente passa com o dedo, se tu não tem pincel, ou passa com pincel. Só que passa o pincel daí no quadrado, não nas pecinhas, tá? Deixa bem ralinho a cola líquida. Vamos lá, gente. Página 178. Rápido. Cookie, meu Deus, se cair não faz bosta. 178. 7, 8, né, Pro? Oi? 178. Tá ali no quadro a página. Então, olha só. É doido. Nós vamos aprender agora aqui, é que tudo faz parte mais ou menos do mesmo assunto das frações, tá? Mas aqui o título é equivalência e comparação entre frações. O que nós vamos aprender nessa matéria? Se é diferente a quantidade que está representada numa pizza, ou seja lá o que for, é diferente das partes que eu estou dividindo ela. Tá? Ó, 10 minutinhos para mim terminar a matemática. Então, pé na tábua. Tirei o volume. Página é? Olha para o quadro. Olha para o quadro. Então, vamos lá. Ó, página 178, exercício 30. Use a cartela de frações da página 229 e escreva V para as verdadeiras. Então, além de abrir na 178, abre na 179, que é onde vocês vão ter... 179 não, 229... que vocês vão ter essa tabelinha aqui. Ó, casualmente, isso aqui é o que vocês vão ter que usar para ciências, tá? Esse aqui é o que vocês vão recortar para ciências. E aqui é o que nós vamos usar agora de matemática, tá? Então, abram aqui, deixa o dedo nessa página e o dedo na página 178 para a gente poder fazer. Vamos lá, rapidão. Então, olha só. A letra A da 30 diz assim, uma parte de 1/2. Achem 1/2 ali, na tabela da 229. Tá? Tá bem em cima. Tem ali o 1 inteiro e depois 1/2.
é equivalente a 2 partes de 1/4? Procure 1/4. É a mesma quantidade? 1/2 é igual a 2 partes de 1/4? Sim. É ou não é? Olha só, é assim, olha aqui, ó, vou mostrar aqui para quem não entendeu. Ó, 1/2 é igual a 2 partes aqui de 1/4, ó, é igual, é a mesma quantidade, ó. 1/2 vai desse risco até esse. 1/4, eu venho daqui até a metade e venho da metade até aqui. É a mesma quantidade. Então, é uma afirmativa verdadeira. Vamos para a letra B. 1 parte de 1/2. Achem 1/2 lá. É equivalente a 3 partes de 1/7? Procura 1/7 lá. 1/2 é igual a 3 partes de 1/7? Não, falso. Não. Ela é falsa. Por quê? Porque se fosse igual, seria quantas partes de 1/7? Faço a menor ideia. Olha para o quadro, meu anjo. Olha aqui. 1/2 tá aqui. Tá? Ele disse que é 3 partes de 1/7. Olha quantos 1/7 eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3 e mais um pedaço. Então, ela é falsa. Não, a comparação de 1/2 com 1/7 não é verdadeira. Tá? Deixa eu só botar o carregador aqui do meu computador, tá acabando a bateria. Só um pouquinho. O cookie, meu Deus, o cookie é muito bom. Tá? Então, agora vamos para a terceira afirmativa. Vamos ver o que diz. Então, ela é verdadeira ou falsa a segunda? Falsa. Vamos para a terceira. 1 parte de 1/2, olhem aí o 1/2. 1 parte de 1/2 é equivalente a 3 partes de 1/6. É verdadeiro ou é falso? 1/2 é igual a 3 partes de 1/6. Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Olha aqui. 1/2 tá aqui. 3 partes de 1/6. Ó. 1, 2, 3. É igual à mesma quantidade. Ela só foi dividida de maneira diferente. Vamos para outra. 1 parte de 1/2, achem 1/2 de novo, é equivalente a 5 partes de 1/10. Verdadeiro ou falso? Sim. Verdadeiro. 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 1/2 tá aqui. 1/10 tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5. É verdadeiro. Último. Prof. Fala. Depois pode recortar essa cartela para se tiver alguma coisa Pode, que você se pode, quiser, pode pode. recortar? Pode. 1 parte de 1/2 é equivalente a 4 partes de 1/16. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Vamos ver? Ó, 1/2, ele tá Falso. dizendo que é 4 partes de 1/16. Cadê 1/16? Ó, 1, Falso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É verdadeiro ou é falso? Falso. Falso, gente. Não é 4 partes de 1/16. É 8 partes de 1/16 para ser verdadeiro. Então, aqui, isso é equivalente... Só um pouquinho. Isso é equivalente à comparação. Muito bem isso. Eu não consegui entender muito bem isso. Eu vou te explicar agora com o 31, tu vai entender. Quer ver? Olha só. Veja como Pedro, José e Lucas repartiram inteiro. Quanto que Pedro tem ali, Arthur? Ele tem 1/2, tá? Metade ali. Quantos que José tem? 2/4. Mas os 2/4 ali não é igual o pintado do verde? Sim. Só que ele dividiu em 4 partes ao invés de 2. Olha lá o Lucas. Ele tem quanto, Lucas? 4 oitavos. Mas ele não tem pintado exatamente a mesma coisa? Sim. Isso aqui é o que a gente fez, Arthur. A gente teve 1/2 nessa tabela. Ó, 1/2 na tabela, tá? Só que 1/2, eu posso dividir ele em 3 partes aqui. Como tá escrito aqui, eu posso dividir em 2 partes aqui, que nem 1/4, ó.
Eu dividi em 2 partes de 1/4. Entendeu? O que nós estamos estudando aqui, Arthur? A gente está estudando a comparação. E aqui eu digo para ti, olha só. O que significa isso que a prof está falando para ti? Significa isso aqui, ó. Calma lá, que eu já vou falar. De fração, como... Não é isso aqui que eu quero dizer. Espera lá. Cadê? Tá aqui, ó. Na realidade, o que a gente tá fazendo aqui, ó, é o que tá escrito ali no clique. Fração equivalente. São escritas de forma diferente, mas elas representam a mesma parte do todo. Ele foi dividido de parte diferente, mas eles não estão pintados todos iguais, Arthur? Sim. Conseguiu entender o que a prof quis dizer? Sim. Arthur, entendeu ou não entendeu? Sim. Então tá, ó, eu pintei aqui, ó, olha aqui. Aqui, ó, eu dividi, pintei essa parte. Eu tenho um meio aqui, tá? Mas eu posso muito bem pegar esse mesmo e dividir em 4. Não dividir em 4? Se eu comer essa parte, como é que eu faço essa fração? Como é que é essa fração aqui? Hã? 2/4. 2/4. Por quê? Porque eu comi 2 partes de 4. Mas não é exatamente a mesma coisa que eu pintei? Sim. A única diferença é que esse eu dividi em 4 partes e esse aqui eu dividi em quantas partes? 2. Entendeu agora, Arthur? Sim. Então tá. Então, rapidinho. Na letra A, qual fração representa a maior quantidade ali naqueles desenhos do 31? 4/8. É a mesma quantidade. É a mesma quantidade. Todas não Tem tem a mesma uma que quantidade. representa mais. Todas elas são iguais, porque elas representam a mesma parte, só que foram divididas de maneira diferente. Tá? Então, nenhuma tem uma quantidade maior, todas são iguais. Letra B. As frações representadas são equivalentes ou não? Equivalente quer dizer que são iguais, gente. São iguais ou não são? Sim. Elas só foram representadas diferente, mas elas têm a mesma quantidade que foi comida. Tá bom? É isso que quer dizer, tá? São equivalentes porque indicam a mesma quantidade, só a divisão que foi diferente. Vamos passar lá para 32 porque eu já li o clique. José analisou 5 desenhos mais bonitos que seus colegas fizeram para representar. Então, aqui do lado de cada um deles, vocês vão colocar a quantidade de comida, né, que é a parte pintada, e a parte do total. E na letra B, vocês vão escrever quais são as imagens que representam que as frações são equivalentes. Já vai acabar a aula, tá? Só me escuta. Nessa letra B aqui, não quer dizer só o mesmo número. Lembra que a gente olhou na tabela que às vezes 1/2 é igual a 2 partes de 1/4? Aqui vai ter uma letrinha que vai ser um número diferente, mas é a mesma quantidade. Presta atenção nisso. Voltem lá na tabela depois. Tá beleza? Para vocês fazerem a letra B. Fala, Murilo. Vai acabar o tempo. Eu não entendi a B da 32. Eu não entendi a B da 32. Tu tem que botar quais delas têm a mesma quantidade. Tá? Só que não a mesma quantidade, a mesma parte que foi comida. Tá? Voltem depois na equivalência lá na página 229.